Vamos receber o pregador da noite, nosso querido evangelista Claudelino. Deixa Deus te usar mais uma vez, como sempre. Obrigado. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É uma alegria muito grande poder nessa noite, mais uma vez, transmitir a mensagem da palavra de Deus ao coração dessa igreja. Quero aproveitar que nós estamos em pé para lermos um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 4, e o versículo de número 20, até o 24. Aleluia. Quantos irmãos acham? Eu quero agradecer a oportunidade que o pastor Reuel concede a mim, tão pequenino, de poder estar nesse lugar onde tantos grandes homens, podemos assim dizer, né? Grandes homens de Deus aqui pisam. E confesso aos irmãos que eu não batalho por isso aqui, mas se o Senhor me concede essa oportunidade, eu quero ser usado nas mãos do Senhor. E é a misericórdia de Deus sobre a minha vida que vai fazer com que o Senhor use e fale ao teu coração. Que você possa receber tudo o que Deus tem preparado por mim para entregar para você nessa noite. Que o teu coração possa se alegrar na palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela presença de todos os nossos queridos irmãos visitantes que estão nos dando o prazer de estar aqui nessa noite. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Aos meus amigos pastores que estão aqui na minha retaguarda, a todos vocês, são meus irmãos, meus pais, meus amigos, e eu estou na minha casa. Como eu já disse ali na igreja, na outra oportunidade, eu estou na minha casa, e na minha casa eu tenho plena liberdade, né? Aqui eu entro na sala, eu deito no sofá, eu vou na geladeira, eu pego água para tomar, eu estou na minha casa, não é verdade? E nessa noite, sinta-se também na casa de Deus. Essa é a casa de Deus, e você é o filho de Deus, então sinta-se na casa de Deus, e fique à vontade para louvar e adorar e bendizer esse Deus que te salvou, que te libertou, que te livrou, que te presenteou com essa oportunidade. Você já parou para pensar que rica oportunidade você está tendo nesse momento, de estar nesse lugar, nessa hora, para aqui você poder adorar a Deus? Quando muitos aqui não podem, mas você aqui está. Então agradeça a Deus, comece adorando ao Senhor, como você já tem feito desde o começo do culto. Que o Senhor possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. Os irmãos acharam, encontraram? Josué capítulo 4, versículo 20, diz assim: as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber aos vossos filhos dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias de vossa vida. Podem tomar assento, sinta-se à vontade, você está na casa do Pai, como eu assim falei. Glória a Deus. Eu quero começar aqui dizendo, meus queridos irmãos, que a tipologia bíblica, a simbologia, é uma ferramenta muito importante para que nós possamos usar na interpretação da Bíblia Sagrada, e não existe povo mais rico como o povo de Israel para simbolizar e para tipificar a vida do crente aqui nessa terra. Todo cristão que é um cristão, um crente genuíno, que é nascido na casa do Senhor, que converteu-se a Jesus Cristo, é impossível não se basear
em passagens, em assuntos, em épocas, em textos da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento, e tomar como base para utilizar no dia a dia da sua vida. Quem não se lembra e não usa como exemplo a fé de Abraão? Quem não se lembra do chamado de Abraão, quando Deus o chamou lá de Ur dos Caldeus, trocando o seu nome, o nome da sua esposa, lhe fazendo promessa. Depois o Senhor fala com seus filhos, depois o Senhor fala com Israel. Quando Israel estava no Egito, que saiu do Egito, quando ele entrou para a terra prometida, durante o período que passou no deserto, a instituição do culto ao Deus único e soberano. Quando Moisés ali, ele colocou a lei e estendeu, e escreveu a lei para os povos, para que eles pudessem seguir o mandado que o Senhor tinha ordenado para ele, o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, tudo aquilo que está lá no Velho Testamento, lá no período em que o povo de Israel, ele quando viveu esse período, que saiu lá do Egito até a entrada da terra prometida, pode ser usada para exemplo da nossa vida cristã. O povo de Israel é um povo, irmãos, que eles têm muitos exemplos, as suas vitórias, as suas derrotas, os seus reis. Nós aprendemos muito com o reinado de Israel. Nós aprendemos muito com os profetas daquela nação, nós aprendemos muito com aquele povo, nós aprendemos com os seus pecados, nós aprendemos com o perdão que eles receberam, nós aprendemos até com a idolatria deles, nós aprendemos até com a repreensão que eles recebiam, porque este povo, ele foi chamado lá do Egito, para ser chamado povo de Deus, e quando eles saíram de lá, que eles foram em caminho à terra prometida, toda essa trajetória ficou escrita na Bíblia Sagrada, para que nós pudéssemos extrair daí lições preciosas para a nossa vida cristã. Talvez alguém possa dizer para você: olha, eu gosto de ler a Bíblia, mas eu não gosto de ler o Velho Testamento. Para mim o Velho Testamento não precisa existir. Essa pessoa está muito enganada, se acha que a Bíblia está restrita apenas ao Novo Testamento, mas a Bíblia Sagrada, esse livro sagrado, ele é completo, queridos irmãos, desde Gênesis até o Apocalipse, é possível extrair daqui lições para a nossa vida cristã, e aqui nós aprendemos que nós não devemos pecar e nem transgredir ao Senhor, mas nós também aprendemos que quando nós pecamos, o nosso Deus é um Deus poderoso para nos perdoar, para nos amar, para nos chamar do pequeno lugar, da escravidão, do lugar onde nós não simbolizava nada, e nos colocar num lugar alto, como fez com esse povo, dando uma terra para eles, um lugar para eles ter aonde morar, uma casa para eles habitar, um lugar onde eles não precisavam nem plantar, a Bíblia diz que crescia, e eles podiam comer do fruto da terra. Foi o que aconteceu quando eles chegaram lá. Queridos e amados irmãos, a passagem que eu acabei de ler, para nós aqui nessa noite, ela relata um desses momentos preciosos da vida desse povo. Após eles receberem a ordem para cruzarem o Jordão, eles recebem as instruções de como seria este processo. Os irmãos que leem a Bíblia Sagrada, conhecem que Moisés foi escolhido por o Senhor, para tirar o povo do Egito, mas 40 anos após essa trajetória, eles chegam num momento, em que Deus diz para Moisés: Moisés, até aqui você chegou, mas daqui adiante, quem vai te suceder, é o jovem Josué, é o moço que te acompanha, e não se afasta da tenda da congregação, é o moço que subiu contigo para o monte para receber a lei, e é ele que vai te suceder. Josué, nesse momento, queridos irmãos, ele está diante daquele povo, às margens do Rio Jordão, porque o povo atravessou todo o deserto, e chegou nesse momento, era o momento que tinha que atravessar o Jordão, e o homem para encabeçar essa trajetória se chamava Josué. Josué estava ali com aquela incumbência, e eu quero fazer aqui uma explicação para os irmãos, para que nós possamos agora, irmãos, se colocar no lugar de Josué. Quem sabe você pensa assim: mas é muito fácil, Josué ir lá, guiar o povo, levar adiante, mas não é bem assim, pastor Reuel. Você sabe muito bem que não é assim. Moisés, ele estava 40 anos na frente daquele povo. Moisés, ele tinha
plena liberdade com aquele povo. O povo respeitava Moisés como um homem grande, um homem de Deus, um homem poderoso, um homem que era profeta, um homem que era sacerdote, um homem que era juiz, um homem que governava com amor, com carinho, um homem que tinha tirado eles lá do Egito e tinha colocado até ali. Agora chega Josué e está diante do povo, mesmo que Deus tenha falado para Moisés e tenha dito, é Josué quem vai ser o seu sucessor, mas nós conhecemos muito bem o coração humano, nós percebemos, nós sabemos como que funciona, mesmo que Deus coloque, mas muitas vezes nós temos a tendência a duvidar. Será que essa pessoa está no lugar certo? Será que esse homem é o homem certo? Será que esse moleque vai dar conta desse recado? Será que esse moço vai se substituir à altura do grande Moisés? E Josué estava ali pensando, meu Deus, olha o que eu tenho na minha frente. Eu tenho o Rio Jordão para fazer abrir. Eu tenho o Rio Jordão para que as águas parem de descer, para que o povo possa passar. Há 40 anos atrás ele passou o Mar Vermelho a pé enxuto. Moisés na frente e ele atrás. Fácil, né, Alexandre? É muito fácil. Porque antes Moisés tinha pago o preço. Deus tinha falado, e Moisés tinha duvidado, Senhor, quem sou eu? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, o que tu tem na tua mão? Eu tenho uma vara, toque com a vara nas águas e pare de me clamar. E adiante, marche e vá em frente. Moisés entrou, tocou com a vara, o Mar Vermelho se abriu. Parece tudo muito bom, muito maravilhoso, mas agora Josué está ali. E agora o que eu faço? Tinha recebido a instrução, os sacerdotes devem tomar a arca, colocarem a arca nos seus ombros, afastem-se do povo, uma distância de 1 quilômetro, vão adiante, e quando chegarem à beira do Jordão, coloque o pé nas águas que transbordam o rio, e o rio vai se abrir. E assim era a instrução. E agora eles chegam diante do Rio Jordão, e vem aquele dilema, e Josué começa a pensar e analisar, meu Deus, e será que o Jordão vai abrir? Será o que vai acontecer? O que pode acontecer? E se o Jordão não abre? E se o sacerdote coloca a planta na água e a água não acontece nada? O que vai acontecer comigo diante desse povo? Mas queridos irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, que quando Deus chama uma pessoa, e quando ela encarrega essa pessoa de liderar o seu povo, encarrega esta pessoa de estar adiante daqueles seus filhos, daqueles que os servem, se é Deus quem coloca, se é Deus quem chama, se é Deus quem ordena, não existe Jordão que não abra, não existe muralha que não caia, não existe exército que não seja derrotado. Pode ser um novo, pode ser uma criança, pode ser um jovem. Se o Senhor falou e mandou, e se essa pessoa está na dependência de Deus, quem somos nós para duvidar? Josué segue a instrução, os sacerdotes atravessam o rio, aliás, eles colocam o pé na beira do Rio Jordão, o Rio Jordão para, a Bíblia diz que o Rio Jordão, ele para de correr, e as águas se amontoam, por uma distância de quase 24 quilômetros, rio acima, e as águas que estavam descendo, elas continuam em direção ao Mar Morto, e abre-se um val, para que o povo possa passar a pé seco, pelo meio do rio. Meus queridos irmãos, o Rio Jordão era o teste, o povo que saiu do Egito, tinha experimentado o poder de Deus, quando abriu o Mar Vermelho, mas bem poucas pessoas que tinham passado o Mar Vermelho, eles estavam vivos para presentear a abertura do Rio Jordão. A maioria
maioria tinha morrido. Quem era já da idade de 20 anos para cima, tinha ficado no deserto por causa do pecado, por causa da murmuração, e o Senhor tinha dito para eles: olha, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida, mas somente os vossos filhos. E alguns daqueles não se recordavam, porque já se passavam 40 anos, mas quando o Senhor abriu aquele rio, diante daquele povo, irmãos, o povo passou em meio ao rio Jordão, e foi em diante. Deus podia ter conduzido o povo para a terra prometida, não precisava ficar 40 anos, mas o pecado fez com que eles morressem lá. Meus queridos irmãos, e era a promessa desse povo, era que eles iriam herdar a terra inteira, a terra de Canaã. Mas ali estava Josué, à beira daquele rio Jordão, para atravessar. E aqui é que eu quero que os irmãos parem e pensem comigo, porque é o centro dessa mensagem, e o tema que eu até coloquei para esse texto, para essa mensagem aqui, é pedras que falam. Eu quero que você mentalize comigo. Nesse momento as águas param e abre-se no meio, em frente àquele povo, um val de rio. Eu não sei qual que é a profundidade, talvez uns 2 metros, 3 metros, eu não sei a largura, quem sabe 50, 60, 70 metros, mas quando as águas secam, aparece diante dos olhos daquele povo um leito de rio seco, pastor, e um monte de pedras. E aquele povo saiu com todos os seus bens. Eram animais, eram ovelhas, eram cabritos. E aquele povo: aproveita que o rio se abriu. É a hora de atravessar, aproveita. E foram desesperados. Tinha gente que tropeçava na pedra, tinha gente que tripicava, como diz aqui em Camboriú, né? Tropeçavam e iam adiante, e iam chutando pedra. Mas Josué percebeu. Josué disse: mas aqui tem um segredo muito grande. Essas pedras no meio desse rio, elas não estão aí por acaso. E ele deu uma instrução, ele disse: olha, eu quero que de cada tribo um homem tome uma pedra dessa, coloque nos seus ombros e atravesse esse rio e leve para o arraial. Eu quero que vocês apanhem e levem. Talvez alguém disse: mas o que Josué está pensando? Esse rapaz ficou louco, agora levar uma pedra, tanta coisa para tirar do meio desse rio, nós vamos tirar pedra não serve para nada, pedra serve para a gente jogar fora, colocar em outro lugar. Não, leve que eu tenho um mistério de Deus para falar para vocês. E hoje é culto da família, irmãos. Nessa mensagem aqui, ela fala profundamente ao coração da família, ela fala profundamente ao coração do pai, ela fala profundamente ao coração da mãe, porque essas pedras, elas são pedras que testemunham aquilo que nós passamos na nossa vida cristã. Talvez você está pensando: olha, a minha vida é um monte de pedra. Se eu fosse construir alguma coisa com as pedras que eu já tirei do meio do caminho, já dava para construir um prédio de 10 andares. Talvez em o meu dava para 20. Tem outro que diga assim: ó, as pedras que eu já tirei, dá para fazer muita coisa. Mas as pedras que você encontra no meio da tua caminhada, elas não estão na tua frente por acaso, mas elas estão aí para te dar uma lição, para te ensinar que nessa caminhada, mesmo que tenha o rio Jordão para você atravessar, mas a água vai se abrir, o rio vai se abrir, e você vai passar. E quando você passar, não esqueça de levar as pedras. Jesus Cristo, irmãos, é o símbolo do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele tipifica muito bem a pessoa de Jesus Cristo. Mas eu não quero entrar aqui nessa questão teológica nessa noite, porque eu quero que os irmãos entendam a mensagem que nós estamos aqui nessa noite para receber do Senhor. Aleluia. As pedras que os 12 homens tiraram do rio, Josué pediu que formassem um monte no lado do rio que agora era deles. Antes eles estavam do lado oposto. Tinha alguns que diziam assim: Josué, para que atravessar o rio, meu filho? Para que passar o rio? Tem tanto pasto aqui. Aqui nós podemos ficar estabelecidos. Podemos sustentar os nossos animais aqui. Não precisa passar por esse trabalho todo. Vamos se estabelecer aqui. Aqui é o nosso lugar. Mas a promessa não era ali, pastor Atílio. A promessa de Deus para Abraão era até o poente do sol.
Deus, quando chamou Josué, Ele falou: Josué, levanta-te, Moisés, o meu servo, é morto. Agora não é mais com Moisés, agora é contigo. Assim como eu fui com ele, eu vou ser contigo. Levanta-te, te anima, não se aparte da tua vida o livro da lei, segue adiante, vá para a terra que eu tenho prometido ao meu filho. E não era terra pequena, irmãos, não era uma terra simples, não era do lado oriental do Rio Jordão, mas a Bíblia diz que era desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, para o lado do norte, para o lado do ocidente estava o grande mar, aonde a vista de vocês alcançar, aonde a planta do vosso pé pisar, esta é a terra que eu vou-lhe tenho dado. Os incrédulos, aqueles que não creem que o Senhor possa dar a vitória a seus filhos, eles têm a tendência de ficar estacionado, de ficar parado, de dizer: não, aqui está bom, eu não vou mais adiante, já ganhei o que chega, eu já estou bem assim. Não, mas aquele que tem uma promessa de coisas maiores, ele não desiste, porque desistir é para fraco, para o forte é avançar, o forte ele caminha, o forte ele dá o passo adiante, o forte não tem medo de água, o forte não tem medo de gigante, o forte não tem medo de muralha, irmãos, porque ele sabe que o Deus que está com ele é muito maior, é o Deus que pode tudo, não existe nada que possa ficar na frente desse Deus. Ribalamagas, não existe nada que possa desafiar o nosso Deus. Irmãos, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grande. Infelizmente nós vivemos uma época em que não conseguimos dimensionar o tamanho desse Deus, mas o nosso Deus é poderoso, pastor Lauro, o nosso Deus é tremendo. Quando aquele povo chegou diante do rio, pensava que não tem jeito, está na enchente, se nós tentar passar a nado aqui, morre todo mundo. Se fazer uma balsa, não vai ter condições. A água está impetuosa. O Rio Jordão nascia a 2.700 metros de altura. E ele desce pela ribanceira. Pastor Alexandre aí, eu já estou namorando a tua viagem para lá, querido. Eu estou namorando. Tu não imagina como eu estou namorando aqueles teus anúncios lá na internet sobre a viagem à Terra Santa. E quem quer ir, irmãos, procura o pastor Alexandre. Vá com ele, vá com a irmã Késia para a Terra Santa e veja o Rio Jordão. Ele nasce a 2.700 no Monte Hermon. Ele desce um declive, irmãos. Ele chega a 190 metros abaixo do nível do mar. E ele segue diante até o Mar Morto e desemboca a 330 metros. Não pense que é um riozinho simplesinho, não. Ele não é um rio grande, enorme, mas ele é um rio que tem distância, tem volume de água. E a Bíblia diz que não era na época que ele estava vazio, mas era na época da cega, quando o rio transbordava e as águas estavam impetuosas e não era fácil passar. Mas quem crê no Deus Todo-Poderoso, quem crê no Deus grande, quem serve a um Deus que pode tudo, não tem medo de nada. Não sei as águas que estão batendo na tua vida, eu não sei, mas eu quero dizer para você nessa noite: pise nela nessa noite. Aleluia, a água está forte, é enchente, pise nela, ela vai se abrir, a terra vai ficar seca e você vai passar. Glória a Deus, o nosso Deus é poderoso. Eu quando olho para essa igreja aqui, irmãos, eu fico pensando assim: meu Deus, como esse Deus é grande. Irmãos, eu cresci aqui nessa igreja, eu andei aqui nesse lugar aqui, não, mas mais para ali para frente, isso aqui era um pátio, isso aqui não tinha nada. A gente andava por aqui, aquela igreja era metade do que é. A gente pensava assim: Camboriú, o que é Camboriú? Mas hoje, irmãos, Camboriú é referência mundial. Camboriú é enorme. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é grande. Não é porque nós somos alguma coisa, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos, não, é porque nós acreditamos nesse Deus. É porque nós demos crédito ao chamado. É porque o pastor Cisino acreditou na voz que foi falada para ele. Se ele não tivesse acreditado, irmãos, nada disso teria acontecido. Mas ele acreditou e nós estamos aqui, o que somos hoje. Hoje nós se orgulhamos. Nos Gideões. Quem não quer estar aqui, irmãos, pisando nesse tapete? Quem não quer estar aqui, pastor Lauro? Quando o pastor Rael me convidou, eu disse: quem sou eu, pastor Rael?
naquele tapete lá. Aquilo lá é muito chique, né, meu Maria José? Aquilo ali é muito forte. Mas Deus, irmãos, não tem disso. Para Deus não tem disso. Pode ser um comedor de pirão lá do Areal, não tem problema. Ele coloca aqui em cima, para no mesmo lugar que pode vir um poderoso, como vi um teólogo em terça-feira, grandão, né? Vai estar aqui. Eu não sei outros que já tiveram por aqui. Não quero desmerecer, não. Eu bato palma para essa gente e tiro o meu chapéu. Eu vim aqui no congresso, no Aviva Camboriú, e vim aquele moreninho pregar aqui, pastor Reuel, meu Deus do céu, aleluia, Samuel Procrópio, que coisa, irmãos, quem que não sai daqui assim, flutuando? Porque são homens que Deus levanta, aleluia. Mas nessa noite, pastor Travasso, está eu que estou aqui. Esse foi Deus quem me colocou aqui, e eu sinto a presença de Deus, e eu quero te falar nessa noite, você que está aí não é menor do que eu que estou aqui, eu sou maior do que você, mas você é maior do que eu, porque você serve ao mesmo Deus, você creu nesse Deus, você acreditou nessa chamada, e você está aqui porque Ele te colocou. Queridos irmãos, esta situação vivida por esse povo na beira do Rio Jordão, servem para nos ensinar valiosa lição. As pedras que encontramos no caminho servem de testemunho para os nossos filhos e descendentes. É com elas que nós vamos dizer, o Senhor tem sido conosco. Eu quero te perguntar nessa noite, que memorial você está construindo na tua família? O que você está fazendo com as pedras que você encontra? Onde você está colocando? Você tem um memorial na sua casa? Você pode dizer assim, olha, eu já sou 40 anos crente, eu já tenho 60 anos de fé, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas que memorial você está deixando? Aleluia! Você já pegou seus filhos, seus netos, você já levou no seu quarto e você já mostrou para ele, olha meu filho, aqui é o quarto onde eu oro, é aqui que eu falo com Deus. Você já pegou a Bíblia Sagrada e já mostrou para ele dizendo assim, olha, este é o livro aonde eu busco orientação para servir a Deus. Você já pegou o seu instrumento e já mostrou para o seu filho, olha meu filho, é com esse instrumento que eu sirvo a Deus. Aleluia. Ou você faz ao contrário, ou você faz tudo diferente, ou você largou o instrumento, não, cansei, não serve para nada, cansei de sofrer. Ou você não lê mais a Bíblia, ou você abandonou o livro, ou você nem mais crê nessa Bíblia, você está desacreditado. Quem sabe você lê outros livros, você lê enciclopédias, você lê livros e livros, e a Bíblia Sagrada você já não folheou mais, porque você acha cansativo, você acha que ali não se extrai nada, mas é a palavra de Deus na vida do crente, que nunca pode faltar numa caminhada cristã. Uma vida cristã, irmãos, ele requer esses 3 princípios básicos. 3 princípios: oração, leitura da Bíblia e adoração. E Josué, ele falou com o povo e disse, olha, eu quero que vocês levem essas pedras, e nós vamos colocar nome nessas pedras. Não se preocupe que eu não vou colocar 12 nomes nessas pedras, não se preocupe. Senão você pensa, mas se o Claudelino for colocar nome nessas 12 pedras, nós vamos sair daqui meia-noite. Não, eu não vou colocar nome uma por uma, não é um estudo bíblico. É só uma reflexão, para você pensar comigo e com Josué. Aleluia. Ele pegou aquela pedra e ele começou a lembrar. Quantas coisas Deus tem feito, quantas maravilhas o Senhor tem feito no meio do seu povo, quantos milagres Deus realizou através de Moisés, e agora continua fazendo. E ele então pensou, nossos filhos hoje, eles estão entrando na terra prometida a nossos pais, eles agora vão usufruir do que para tantos que morreram era um sonho, eles vão provar do leite,
Eles vão degustar o mel produzido pela própria terra, vão provar o sabor das frutas que serão produzidas em seus quintais, vão comer do melhor que Deus lhe deu de presente. O cumprimento de uma promessa feita há mais de 400 anos para Abraão, mas eles não podem esquecer do que nós passamos para chegar até aqui. É preciso que eles se lembrem perpetuamente que o nosso Deus tem sido bom conosco. Essa geração nova, ela não pode ficar sem saber que Deus trabalha e batalha pelo seu povo. Cabe a nós deixar para os nossos filhos, irmãos, um memorial descritivo, falante, que eles possam olhar e dizer: o meu pai, a minha mãe, foi um grande homem de Deus. O meu pai, ele passou pelo Jordão. O meu pai, ele tropeçou em pedra. O meu pai, ele sofreu, mas ele deixou um exemplo. Aleluia! Muita coisa que foi prometida para o meu pai, ele não usou, mas eu agora posso usar. Eu estou desfrutando. Muita gente, irmãos, podemos usar um exemplo aqui de Camboriú, que há 30 e poucos anos atrás, que receberam as profecias: olha, Camboriú será uma cidade grande, e muitos pensaram assim: vai ser já o ano que vem, 2 anos, foram embora e não desfrutaram, mas hoje nós estamos desfrutando. Pastor Reuel, o senhor vai desfrutar de coisas muito maiores do que seu pai. Talvez vocês, não, mas o pastor Cisino, irmãos, eu não quero que os irmãos interpretem mal. Eu estou falando aqui algo de Deus. Eu quero revelar para os irmãos, não vou revelar o conteúdo, mas eu quero revelar para os irmãos o seguinte: uma noite dessas, no mês de outubro passado, eu estava dormindo, pastor Alexandre, dormindo. E de repente, irmãos, eu me acordei, falando em línguas estranhas, e uma mensagem no meu ouvido. Eu rapidamente me levantei, eu fui até a minha mesa na cozinha, peguei um papel e uma caneta e escrevi. Eu disse: eu vou escrever, irmãos. Eu vou escrever porque senão depois, quando acontecer, alguém vai dizer: ele está falando porque o pastor isso, aquilo outro. Mas eu vou escrever. E eu escrevi a mensagem, e a mensagem está lá dentro da minha Bíblia. Eu mostrei para minha esposa e disse para ela: olha, eu quero que você leia para você saber que Deus falou comigo hoje isso daqui, e a partir de hoje nós aqui vamos tomar uma direção, uma mudança diferente. Porque essa igreja aqui é um mistério, irmãos. Tem muita gente que pensa: mas isso vai acontecer, mas quando fulano partir vai se arrebentar tudo. Cuidado com o pensamento negativo, cuidado. Muita gente pensou assim: Moisés morreu, Josué agora acabou-se. Quem é Josué? Não, irmãos, Deus tem a pessoa certa, a obra de Deus, a promessa era para os filhos de Israel, não importa quem estava na direção. Se Josué falhasse, Deus levantava outro, colocava, e a obra permanecia, continuava adiante, mas Josué não falhou. Aleluia! Isso é que eu me alegro, porque Josué não falhou. Ele seguiu em frente e foi: não, eu vou adiante. E Deus falou que como foi com Moisés, Ele seria comigo, e eu vou adiante. Então, como eu estava falando, o pastor Reuel, irmãos, se ele permanecer fiel ao Senhor, como Deus falou para Josué, ele vai desfrutar de coisas maiores do que o seu pai. O seu neto que está vindo vai desfrutar de coisas maiores do que suas filhas. Seus filhos, pastor Lauro, talvez desfrute de coisas maiores do que o Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de continuidade. O nosso Deus não é um Deus de estacionamento. O nosso Deus é um Deus de avançar. O nosso Deus é um Deus de atravessar. O nosso Deus é um Deus de ultrapassar. Não é de parar diante de qualquer muralha, irmãos, de qualquer rei, de qualquer gigante, que vai chegar e vai desafiar. Quem é vocês? Quem são vocês? Mas nós temos coragem, e devemos ter também petulância, posso até assim dizer, de chegar e dizer para o gigantão: olha, eu sou pequeno, mas o Deus quem eu sirvo é grande, meu filho. Hoje eu vou mostrar para ti quem que é grande em Israel.
Se é tu com esse teu tamanho todo aí, com esse gigantismo, com essa altura toda aí que vai vencer, ou se é o meu Deus a quem eu sirvo, e lá no deserto eu matei urso e eu matei leão. Foi assim que Davi fez, porque Davi confiava em Deus. E Moisés lembrou-se assim, e Josué lembrou-se assim, olha, quando Moisés abriu o mar, por que Moisés conseguiu? E uma palavra, simplesmente, obediência. E ele pegou aquela pedra, essa aqui eu vou colocar a obediência. Porque se eu quiser ser fiel a Deus, se eu quiser, aliás, ver as promessas de Deus, se eu quiser conhecer o poder de Deus, se eu quero que Deus esteja sempre comigo, eu preciso ser obediente. E eu preciso deixar de memorial para meus filhos, e dizer para eles, se vocês querem ser vitoriosos, seja obediente. Obediente ao chamado de Deus, obediente ao que Deus determina, obediente à ordem de Deus. Se é Deus quem falou, irmãos, está falado. Se Deus ordenou, está ordenado. Para que discutir, para que temer? Obedeça e vai adiante. Ele lembrou-se quando o povo pecou e Deus quis destruir o povo, e Moisés intercedeu por eles, se humilhando. Deus perdoou o povo, então ele pensou, humildade. Eu preciso transmitir para meus filhos um exemplo de humildade. E humildade não é andar de roupa rasgada, não é andar de cabelo despenteado, não é andar descalço, ou isso ou aquilo, não. Isso não é símbolo de humildade. Cada um ande do jeito que quiser, você é livre, você está numa nação livre. Se você quiser andar de roupa rasgada, cabelo despenteado, descalço, você é livre, você vai. Mas isso não é símbolo de humildade. E em alguns casos, se você não cuidar, pode ser símbolo de farisaísmo. E Jesus reprovou. Mas humildade é entender que tudo nós dependemos de Deus. Se nós somos alguma coisa, é porque a poderosa mão de Deus nos sustenta. Se nós avançamos, é porque Deus está conosco. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. O dia que nós perdermos, irmãos, a proteção da mão de Deus, o dia que nós esquecermos de estar debaixo dessa proteção, irmão Josué, o dia que nós esquecermos de que Deus precisa estar com a sua mão estendida sobre a nossa vida, nós estamos perdidos. Nós não conseguiremos avançar. Quando nós dissermos assim, isso está acontecendo porque eu faço. Isso vai adiante porque eu estou na frente. Esse grupo só vai, é porque eu sou o líder. Esse grupo só canta, é porque eu ensino. Não. É porque Deus te sustenta. É porque a poderosa mão de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. Você vai bem na sua empresa, você vai bem no teu trabalho, você vai bem no teu ministério. Agradeça a Deus porque a mão dele está sobre a tua vida. Isso é humildade. É quando nós entendemos que precisamos depender de Deus para que a nossa vida vá adiante. Aleluia. Ele lembrou quando subiram ao monte para receber as tábuas da lei, e Deus ordenou que não se aproximassem do monte, pois todo o monte e seus arredores era santo, e para se aproximar de Deus, precisa ser santo. E ele pensou, a outra pedra é a pedra da santificação. Santo em toda maneira de viver, de proceder, de falar, de vestir, de comer, de beber. Pois o povo andava no pecado, na idolatria. Era necessário primeiro a santificação. E isso ainda não era possível, porque Deus ainda não havia instituído os sacrifícios. Então ele pensou, a pedra da santificação. Nossos filhos precisam saber disso. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Josué disse, quando eles olharem para essa pedra, eles saberão que todo esse povo precisou se santificar para presenciar as grandes obras de Deus. Aleluia. Ser santo, irmãos, não é mérito próprio.
Ser santo é uma dádiva de Deus. A santificação, ela é um ato e é um processo. Os irmãos que fazem teologia sabem muito bem disso. A santificação, ela é um ato que quando o pecador chega-se diante de Jesus e ele reconhece a Jesus como seu Salvador, a partir daquele momento ele se torna um santo. Mas a santificação também é um processo que no dia a dia nós devemos buscar, nós devemos trabalhar, nós devemos cuidar, para que não venhamos a se contaminar com este mundo. Esse é um cuidado que nós temos que ter, e nós não devemos esquecer que essa pedra, ela deve estar no nosso memorial, que os nossos filhos precisam saber. Talvez hoje seja uma dificuldade, irmãos, seja uma dificuldade, não vou dizer, não é fácil, mas para Josué também não era, para ele também não era fácil, dizer para o povo, olha, se afastem, não se contaminem, o povo lá não herdou a terra, porque fez isso, fez aquilo. Nós hoje também, a caminhada cristã, não é fácil não. Não pense os irmãos que é muito simples ser um crente e ir adiante assim, não. É preciso reconhecer, irmãos, que Deus é quem santifica, e é na presença dEle que nós conseguimos ser santos, e nos santificar. Aquele que quer ser santo, a Bíblia diz, aproxima-se de Deus, chega perto dEle. Quanto mais perto você chega de Deus, mais santo você se torna. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais leve fica a sua vida. Quanto mais você se afasta, mais fácil é você cair no abismo, se distanciar. Cuidado, siga em frente. Aleluia. Ele lembrou-se quando alguns se levantaram contra Moisés, e eu já estou encerrando, tentando tirar dele a liderança que Deus tinha dado. Deus tinha chamado Moisés lá no deserto, lá no episódio da sarça ardente. Moisés, eu te escolhi para tirar o meu povo do Egito. Mas quando chegou no deserto, irmãos, o povo disse, não, Moisés não é o nosso líder, Moisés ele é fraco, Moisés não tem pulso, ele não sabe liderar, ele não serve, e isso entristeceu Deus, e Deus disse, não é bem assim, foi eu que escolhi. Coisa triste, irmãos, é quando nós não reconhecemos, quando Deus coloca alguém para nos liderar, isso é triste, irmãos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, preste bem atenção, cuidado com o que você transmite para seus filhos sobre a liderança da sua igreja. Cuidado com o que você fala quando você almoça. Cuidado com quando você fala quando você posta lá na linha do tempo no seu Facebook. Cuidado com o que você fala no seu WhatsApp, mesmo na hora do culto, desdenhando e falando, olha a careca daquele, olha o comportamento disso, daquele. Cuidado, você está na casa de Deus, e os homens que aqui estão, e as mulheres que aqui estão, são homens e mulheres de Deus. E ele disse, olha, a pedra que não pode faltar, é a pedra da submissão. Ah, mas que pedra difícil, porque o ser humano, a tendência dele é mandar. O homem, a tendência dele é dominar. Ele quer estar sempre por cima. O apóstolo Paulo deixou uma orientação para nós, cada um considere o outro superior a si mesmo. E isso é tão verdade hoje em dia como nunca foi antes. Nós precisamos considerar cada um superior a nós. Aí nós vamos atingir uma igualdade, a igualdade do amor, a igualdade da fraternidade, aonde ninguém é mais do que ninguém, e o maior é Jesus. Nós precisamos entender isso, e nossos filhos, nossos descendentes precisam saber que no nosso memorial nós colocamos essa pedra. Olha, eu fui auxiliar, mas eu obedeci o meu pastor. Olha, hoje eu sou pastor, mas quando eu fui auxiliar eu obedeci o meu superior. Olha, eu fui do círculo de oração, mas quando eu estava lá orando eu obedeci a minha líder. Agora eu sou líder, mas eu estou obedecendo o meu pastor. Eu vivo uma vida de submissão. Submissão é a pedra que não pode faltar na vida do crente, e o crente tem que ter essa pedra na sua vida. Aleluia. Eu até coloquei aqui uma experiência sobre esse negócio de falar de pastor, que é engraçado, os irmãos já ouviram ouvir. Um pastor foi visitar uma família uma vez, e ele chegou na casa, tinha uma criança pequenininha, e quando o pastor chegou, pediu licença, entrou, sentou na mesa,
E o menininho veio e começou a olhar do lado do pastor. Olhar desse lado aqui. Aí depois ele pegou aqui, olhou desse lado. E ficou observando. Ficava em pé. Depois ele olhava de novo. E olhava de novo. Aí o pastor ficou bocado com aquilo, né? Ele disse: por que você está olhando para mim assim, menino? É porque a minha mãe disse que o Senhor tem duas caras, pastor. E eu estou procurando a outra. E agora, irmãos? Como é que fica? Cuidado. A Bíblia diz: obedeça a vossos guias. Ore por vossos pastores. Sejam submissos a eles. Se eles estão diante da liderança de Deus, se eles estão no lugar onde Deus colocou, não é você quem vai fazer motim para tirar, não é você quem vai fazer baixo-assinado, não é você quem vai ficar escrevendo papel e distribuindo pelo povo para fazer uma revolução. A terra pode se abrir e você cair dentro, com tudo que você tem. Cuidado. Mas seja submisso a Deus, seja submisso a quem Deus coloca, porque isso é muito sério, e que essa pedra não possa faltar na tua vida. Que Deus nos conceda graça, irmãos. Nós podíamos colocar vários nomes nessas pedras: pedra do arrependimento, do testemunho, da experiência, da comunhão, da compreensão, pedra do perdão, e a base de todas, a pedra do amor. Poderíamos ficar falando aqui a noite toda, escutar testemunho, escutar experiência, mas o tempo não nos permite. Que Deus nos conceda graça, para que possamos construir para nós e nossos filhos um memorial, e que de geração em geração possamos anunciar que Deus é bom, e que a sua benignidade dura para sempre. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Reuel. Aleluia. Pastor Israel está dando a liberdade. Vamos nos pôr em pé nesse instante. E eu quero convidar você para receber a bênção nessa noite. Quem sabe tem alguém aqui que está do lado do Jordão e está pensando: será que eu atravesso? Será que eu vou? Será que o Jordão vai se abrir? Será que não? Aleluia. Quem sabe as suas lutas são muito grandes. Você está sem coragem. Venha até aqui na noite, na frente aqui, em nome de Jesus, nesta noite. Aleluia. As famílias, quem sabe você tem problema na sua família, no seu lar, na sua casa, está precisando construir, reformar, quem sabe reajustar, quem sabe colocar as pedras no lugar, quem sabe passou um vento lá e tentou derrubar essas pedras, mas hoje é o dia de você reformular, ajustar. Tem alguém? Ai, irmão Claudelino, essa mensagem é muito pesada. Se eu for aí na frente, o pessoal vai pensar: aqui ninguém pensa nada de ninguém. Você vem aqui porque a vitória é tua. Não seja como aqueles medrosos que olhavam para a água do Rio Jordão: será que eu passo ou não passo? Não, passa em nome de Jesus, passa sim. E pega as pedras, põe no ombro e vá adiante e construa um memorial, porque você vai ter experiência. Os teus filhos vão passar diante da pedra que você construiu e vai dizer: oh, essa pedra está aqui porque o Senhor me deu vitória. Essa pedra está aqui porque o Jordão se abriu e eu carreguei ela nos meus ombros. Tem alguém para aceitar a Jesus nessa noite? O Jordão simboliza a passagem do arrependimento para a conversão. Tem alguém e quer se batizar em Jesus nessa noite? Quer se imergir nessas águas? Aleluia, quer atravessar para o outro lado? Tem alguém? Faça o sinal com a mão. Essa noite é noite de salvação. Você não pode ir para a sua casa. Você veio aqui para se converter, para voltar para a igreja. Não vá embora. Em nome de Jesus, venha, desamarre isso que está te segurando aí no banco e chegue até aqui na frente para aceitar a Jesus. Tem alguém? Tem alguém para aceitar Jesus? Levante sua mão. Venha até aqui. Já estamos encerrando. Vamos orar por você. Aleluia. Se não tem, nós vamos orar nesse instante. Aleluia. São só esses, irmãos. Podemos orar. Você tem certeza? Está tudo bem no teu casamento? Está tudo bem na tua família? Está tudo bem no teu ministério? Você está conseguindo carregar essas pedras?
Não fique aí, mas receba vitória nessa noite. Aleluia! Receba vitória nessa noite. Receba vitória nessa noite. Receba vitória nessa noite. Receba vitória nessa noite. Leve ela para a tua casa. Não fique do outro lado do Jordão. Atravesse ele. Os obreiros estão descendo para impor as mãos. Se é enfermidade, se você tem alguma doença incurável, não fique aí. Você precisa estar aqui para receber a vitória na tua vida, saúde no teu corpo físico, saúde na tua vida, na tua família, no teu lar. Hoje é noite de vitória. O dia de amanhã você não sabe o que pode acontecer. Tem um jovem aqui, chegando à frente, precisa de grande vitória, que os irmãos possam abraçá-lo ali. Aleluia. Está vindo mais alguém? Eu sinto de esperar mais um pouquinho, irmãos, me desculpe, os irmãos que estão cansados, quem sabe, eu já estou com vontade de ir embora, não, mas respeite pelo menos aqueles com quem Deus está falando nessa noite. É preciso, você precisa vir até aqui, você precisa colocar a planta do teu pé na beira da água. Isso aqui tem um significado muito profundo, pastor Lauro. Tem que dar o primeiro passo. Tem gente que diz assim, pastor Travasso, pensa assim, mas Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe do que eu preciso. Deus conhece a minha necessidade. Por que Ele não me dá? Ele te dá, mas o primeiro passo é teu. Coloque a planta do teu pé na beira da água e a água vai parar. Você está precisando, você está passando por um problema. Eu tenho um problema na justiça, irmão, que não tem como desenrolar. Dê o primeiro passo, a água vai parar e você vai abrir. Irmão, hoje é noite de vitória. Hoje é noite de vitória. E você vem até aqui, receba nessa noite. Receba, irmãos. Não vai embora para sua casa. Desde que o pastor Gabriel falou comigo, o Senhor me deu essa mensagem, e eu já escrevi, anotei, para trazer para os irmãos nessa noite, porque é o culto da família, e precisamos que todos saiamos daqui cheios, regozijando, recebendo a nossa vitória.